A gente começa então esse primeiro bloco aqui do TV Com Tudo Mais, um quadro Eu S.A. Carolina Linhares, hoje o nosso tema é medo de falar em público. Muitas pessoas têm essa barreira, sofrem, né, com essa dificuldade e acaba prejudicando a vida pessoal, a vida profissional, né, até mesmo os relacionamentos. Exatamente. Muitas pessoas têm essa dificuldade e muitas pessoas questionam a gente no site de como vencer essa barreira, né, que isso atrapalha profissionalmente. Existe uma pesquisa e que também foi algo que me motivou a falar sobre esse tema, que mostra que 80% das pessoas profissionais, executivos, o principal medo é o medo de falar em público, né? E é um medo que, na verdade, a pessoa nem entende porque faz parte dela, sim, mas é um medo que muitas vezes paralisa. Não é só aquele friozinho básico na barriga, não. Não é um friozinho básico, é um medo paralisante, é um medo que as pessoas às vezes têm receio de assumir mais compromissos pelos sintomas que esse medo acaba causando, né? Então, a pessoa consegue até reconhecer, é um calor nas têmporas, uma mão tremendo, mas a pessoa acaba fazendo esse sintoma maior do que ela paralisa e que ela deixa de pensar em oportunidades que podem lhe proporcionar mais sucesso ou mais conquistas por conta desse quadro. E estão incluídos até nesse grupo de pessoas, empresários, né? Pessoas, sim, até mesmo às vezes da comunicação, não da televisão e rádio, mas que trabalham nos próprios bastidores, jornalistas, que têm essa dificuldade. Exatamente. Também, né? Na hora de falar mesmo, de expor, né, algum pensamento, enfim, ou se apresentar. E a questão do medo de falar em público não é o medo de falar em plateia, né? Não é eu ter uma plateia de 100 pessoas me olhando, é o medo de me expor, às vezes, numa reunião, é o receio de como é que eu vou apresentar. Ou ser aceito também, né? O que eu vou colocar, como é que vai ser exatamente, aceito. apresentar um projeto. Então, são esse tipo de receio, essa questão de falar em público não é apenas para a plateia, mas é exatamente a exposição, quando eu expor o meu pensamento, a minha comunicação, como é que as pessoas vão reagir. Por isso tenho medo. O medo, na verdade, é da reação do outro, né? É a partir dali que a gente começa a trabalhar o medo. Às vezes tem até aquelas reuniões já programadas, onde você precisa levar algumas sugestões, algumas anotações para o chefe. Chega na hora de falar, ali no meio dos colegas, dá um branco, não fala, não consegue. Exatamente, mal. Tem várias pessoas que paralisam por conta disso, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente perder o medo, qual seria, né? A gente entender qual é o sintoma do meu medo, né? O que eu sinto? Minhas mãos tremem, minhas têmporas ficam vermelhas, eu começo a suar frio, então eu preciso entender como que é esse meu sintoma. Eu preciso reconhecer. Eu já sei que eu tenho medo de me expor, isso é fato. Já sei que muitas vezes é porque eu tenho medo de como que o outro vai reagir, né? Agora, qual é o sintoma que me aparece? Reconhecer esse sintoma é um pedaço do caminho. É óbvio que reconhecer o sintoma não é todo vamos dizer assim, é um bom começo. É um começo, não é todo a eficiência de romper esse medo, mas é de fato um belo caminho a ser conquistado. Depois do sintoma reconhecido, qual o próximo passo? Então, a gente precisa entender que esse medo, ele foi adquirido, tá? Ele não é um medo que nasceu com a gente. Geralmente, o medo de falar em público é algo que as pessoas construíram. Eu vi, de repente, foi um medo por observação. Eu vi alguém falando em público e reagindo de uma forma não muito legal, eu adquiri aquilo para mim. Então, eu preciso fazer o quê? Como eu adquiri, é um medo adquirido, né? A maioria dos medos são assim. Então, assim, é algo que eu posso desconstruir. E o objetivo é desconstruir esse medo, né? E eu vou desconstruir como, né? Inclusive eu trouxe uma imagem que mostra como é que a gente pode começar a eliminar esse medo através de 3 aspectos, tá? Que são aspectos bem importantes, que é o seguinte: em vez de eu focar na minha apresentação, no que
eu vou falar, eu devo focar em como eu vou falar, que é mais importante, porque às vezes eu tenho um bom conteúdo, mas eu não treinei o como falar. Então, número 1, tem um benchmark. O que é isso? Um modelo que você admira. Por exemplo, no teu caso, como jornalista, né? Provavelmente tu tens alguns modelos, né? Algumas pessoas que são ícones para ti como jornalista. Então tem um modelo. Eu, como palestrante, como coach, eu tenho um modelo, né? Então, quem é esse modelo? Ele é mais showman ou ele é mais através do conteúdo? É um modelo. Então é importante a gente buscar um modelo, uma referência, né? Então, quando eu vou falar em público, eu quero falar como quem? Esse é um ponto. O segundo, faça um espelhamento, é uma outra técnica de coaching. O que é fazer um espelhamento? É o treinar a ser igual a ele. É óbvio que não é ainda a técnica ideal, mas é um processo. Então eu vou escolher um modelo, depois eu vou fazer um espelhamento, eu vou treinar algumas falas como se eu estivesse falando com ele. O jornalista faz muito isso, né? É uma técnica bastante comum. E o terceiro é o seguinte, modele a sua forma com o do seu modelo, que é a técnica de modelagem, uma técnica de coaching. É fácil isso? Na verdade, não é fácil, mas é algo possível, né? Então, assim, a gente percebe isso e é muito comum, né? Tu vais ter o teu jeito de fazer, o teu jeito de falar, o teu jeito de se expor, mas tu estás usando o quê? Uma âncora, que a gente diz, uma ancoragem, que é alguém que tu te espelha, um ícone teu. Isso é comum em qualquer situação, não só no falar em público, mas, por exemplo, se eu for pensar no modelo de gestão, eu tenho um ícone lá, que é um empresário que é meu ícone, eu posso ver como é que ele faz as coisas acontecer e depois eu vou criar o meu modelo através desse ícone. Tá? Então, essa parte é fácil, né? Todo mundo realmente tem alguém que admire. Né? Tem lá a Sandrinha Berg, que eu adoro. Então, como jornalista, apresentadora de telejornal, né? Eu gosto bastante do trabalho dela. Então. Bom, então, seguindo esses 3 itens... Então, seguindo esses três itens, nós vamos então para uma questão onde muitas vezes as pessoas acham que vão fazer um curso de oratória e vão resolver o problema do medo de falar em público. E não é a partir daí que a gente vence o medo de falar em público. Porque o medo de falar em público ele tem muito a ver com o comportamento, com a nossa atitude, com o jeito que nós vamos reagir perante ao público, que pode ser uma reunião, que pode ser uma apresentação, que pode ser uma entrevista e assim por diante. Então, eu preciso preparar o meu comportamento para isso, que não são técnicas como eu falar segurando a caneta, que de repente eu vou adquirir num curso de oratória, que não são técnicas de como apresentar um PowerPoint, são técnicas que têm a ver com adquirir segurança, autoconfiança. Né? E no próximo... E aí você acaba passando muito mais credibilidade também, né? Estando segura, falando de uma forma mais segura. Exatamente. E como é que eu vou adquirir isso? Então eu trouxe 4 passos, que é... O primeiro, qual é o meu papel aqui? Por exemplo, qual é o meu papel aqui como sendo personagem de um quadro? O que eu tenho que passar aqui? Qual é o meu papel na hora que eu vou apresentar o meu planejamento numa reunião? Então, ter bem firme qual é o meu papel. Isso, de uma certa forma, te dá uma segurança, tá? O segundo ponto, qual é a emoção que eu quero passar, né, com a minha fala? O que eu quero passar com isso? Né? O que eu quero que as pessoas consigam adquirir? O terceiro é conhecer o conteúdo, mas não conhecer o conteúdo através das palavras, não através do texto, mas eu conhecer o conteúdo no sentido de que esse conteúdo, que eu esteja apaixonada pelo aquilo que eu vou falar, né? Que eu realmente possa, de repente, ter improviso. Ir além, né? Ir além. Dominar o assunto. Exatamente. Muitas pessoas chegam até aqui no programa, como é ao vivo, e ficam preocupadas. Gente, não sei como é que vou, né, me portar frente às câmeras, o programa é ao vivo. É o que eu sempre falo, você domina o assunto, exatamente, né? Entende do assunto, então pode até começar meio inibido, mas lá pelas tantas já fica solto. E né? essa uma terceira dica, então é a questão assim, ó, domina o assunto, te apaixona pelo assunto e não te prende com o roteiro do assunto, né? E a quarta, então, fique atento nos benefícios. Na verdade, a pessoa que está te ouvindo, ela geralmente está te ouvindo porque ela acredita que vai
receber algo de positivo de ti, Claro. seja em qualquer ambiente que tu esteja. Então, tenta passar esse benefício através da tua fala. Foque no benefício que tu vais transmitir, né? Na tua linguagem, na tua fala. E com isso, se exercitando um pouquinho e mudando, utilizando essas dicas e mudando o seu foco, com certeza a gente vai adquirindo confiança, segurança e vai ficando mais tranquilo falar em público. E esse passo a passo, os nossos Já telespectadores está no site, encontram no carolinalinhares.com. Já está no site, carolinalinhares.com. Com esse tema, hoje eu estou respondendo algumas perguntas que vocês vêm fazendo, né? E agradeço muito a participação aí dos telespectadores, bom, mandando né? perguntas. Legal, essa interatividade é sempre importante. E querendo saber como resolver os seus problemas. Então, segue aí a dica de como minimizar os seus problemas para falar em público. Que ótimo. Deixa eu só aproveitar esse gancho e ouvir nossos convidados que dominam os assuntos, já estiveram no nosso programa, o Moretson, por exemplo, né? Está sempre aqui na TV Com, no nosso veículo de comunicação. Sempre teve essa facilidade de falar? Sempre. Eu, graças a Deus, boa noite a todos. Boa noite. Eu nasci, assim, em berço esplêndido nesse aspecto. A dificuldade que eu tinha em matemática, eu superava na eloquência. Eu sempre gostei muito de falar e sempre tive muita facilidade. E na carreira militar, que foi a que eu resolvi seguir, nós somos professores, nós somos instrutores o tempo todo. Então a gente tem que aprender a falar. É verdade que é um medo atávico. As pessoas que sentem medo de falar em público, elas travam. É um bom teste de coragem, inclusive. Quer testar a coragem? Coloca uma plateia e coloca o sujeito para falar, para ver se ele desemboca. É realmente. Mas com treinamento, com persistência, né, com assessoria também, a pessoa vai. Tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda, sim. É muito importante, porque profissionalmente isso pode nos causar embaraços e perda de oportunidades. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, as carreiras, elas estão totalmente ligadas com a arte de falar em público, né? Então, cada vez mais a gente vê que o sucesso está atrelado a essa competência. Com certeza. Ivana também sempre muito tranquila, assim, sim, foi algo sempre que você veio fui adquirindo com o tempo? Claro que a gente aprende a ministrar as aulas, né? Eu me tornei orientadora faz 3 anos e sempre gostei de falar, sempre fui faladeira, sempre gostei da comunicação. Inclusive nas reuniões de colégio, meu pai sempre era chamado porque eu sempre gostava de conversar e de falar muito, então sempre tive essa habilidade e facilidade de comunicação, né? Mas claro que quando a gente começa a trabalhar com orientação com os alunos dentro de sala de aula, realmente dá esse receio um pouquinho no começo, mas depois, realmente com o domínio do assunto, a gente vai criando, né, muito mais habilidade e isso se torna cada vez mais natural. Com certeza. E você, Eduardo? Eu sou um pouco ao contrário dos colegas aqui. No início, eu tinha grandes dificuldades, mas com o tempo e a maturidade e, obviamente, a necessidade, né? O trabalho, conforme você vai adquirindo competências, né? Você vai adquirindo conhecimento, aprofundando isso, você acaba sendo convidado e chamado para participar de vários momentos em que você tem que se apresentar. Então, a faculdade já foi um treino, né? E depois a coisa foi caminhando. Eu cheguei a ser professor de faculdade de medicina, então, obviamente que a coisa vai saindo, né? Você vai soltando, vira e acaba criando até um personagem, muitas vezes. Né? As pessoas conhecem você, vai participar de um congresso, vai participar de uma mesa, já te conhece de outras. E aí depois vem falar com você acaba criando meio que um personagem nessa história, né? É verdade. Que bom, gente. Então, obrigada, Carolina, mais uma vez. Obrigada até também. Terça-feira que vem. Isso, o Carnaval vai estar aqui com a gente também? Sim. Ótimo, então. Obrigada.